E aquele ano seguinte foi o mais difícil de toda a minha vida, cara, porque eu trabalhava com meu pai e eu não conseguia trabalhar direito, porque eu ficava pensando aquilo. E Deus tinha falado comigo através daquela moça. Trabalhava com o quê? Com fotografia. Fotografia. Meu pai tinha uma loja há mais de 40 anos, sempre fui fotógrafo. E eu me senti muito frustrado, assim, porque eu não conseguia trabalhar direito, cara. E Deus já tinha falado comigo através daquela moça, senhora, que eu seria pastor, que eu iria pregar para muita gente, né? Então aquilo tudo me trouxe muita confusão, porque ao mesmo tempo que Deus me deu a palavra, eu não via acontecer nada daquilo, porque eu ainda tinha um trabalho com meu pai, e eu estava na faculdade, eu cursando publicidade e propaganda, mas eu não conseguia estudar, cara. E eu pensei, não vai dar certo, cara, eu vou reprovar. E não deu outra. Aquele ano eu não trabalhei direito, reprovei na faculdade, mas foi a partir daquele momento, onde tudo estava dando errado para mim, que Deus começou a usar a minha irmã. A minha irmã era espírita, hoje ela se converteu. E ela começou a falar comigo: Juninho, você não tinha falado para mim que você tinha um chamado para ser pastor? Por que você não conta isso pro meu pai e pra minha mãe? E foi ali que eu reuni com os meus pais, contei tudo. Meus pais aprovaram na hora, porque eles perceberam que eu tinha um chamado mesmo, não era só uma religião. E a mudança na sua vida, né? Eles viram, né? Eles viram, cara. Eles viram. O meu irmão, um dia, ele era o que menos falava ou dava a opinião dele, mas um dia ele chorando, ele falou: Juninho, agora eu sei que Deus existe, cara, porque o que aconteceu na sua vida, eu fiquei, assim, impressionado, né? Então, aí o que aconteceu? Meus pais me liberaram e eu fui fazer um seminário. Deus tocou no meu coração. Então você se trancou a faculdade? Tranquei a faculdade no terceiro ano. Meu Deus. Faltando um aninho ali quase pra terminar. Faltava, cara, faltava. Isso aqui, ó, como é que Deus completa, né? Uma decisão, coisas, porque, né? Depois eu conheci minha esposa e ela pegou no meu pé: você vai finalizar essa faculdade aí. É mesmo? Aí eu me formei depois. Mas eu fui para Belo Horizonte, fiz o seminário da Batista de Lagoinha. Carisma? O Carisma. E ali foi um tempo precioso, maravilhoso, né? E quando eu voltei para a cidade que eu nasci, São Sebastião do Paraíso, o que aconteceu? O pastor começou a querer se aproximar de mim para a gente começar a trabalhar junto. Mas eu ainda, cara, eu estava muito machucado, porque lá em Belo Horizonte comecei a namorar uma moça, não deu certo, e eu não me via como um pastor. Aliás, quando alguém me falava assim: ô pastor, vem aqui, eu queria colocar a cabeça debaixo da terra, cara. É mesmo? Porque eu tinha um sentimento assim de inferioridade, eu não me via capaz. Olha só. Sabe? Mas ao mesmo tempo eu tinha o meu relacionamento com Deus e Deus sempre falava comigo, usava muita gente para falar comigo, que um dia eu seria um líder, que eu iria pregar para muita gente. E você era alguém muito tímido, assim? Era bastante, cara. Bastante. Tímido e mais introspectivo, assim, mais fechadão. Exatamente, cara. Quando eu tinha a banda do mundo, eu cantava olhando pro chão, cara. É mesmo? Morrendo de vergonha, sabe? E é por causa disso também que eu não me via capaz. E ninguém também via que podia sair alguma coisa boa dali, entendeu? E aí o que aconteceu? Como é que é? São Sebastião do Paraíso, né? Exatamente. Pode vir alguma coisa boa de São Sebastião do Paraíso? Pois é, cara. Um dia eu fui pregar numa igreja lá em Volta Redonda, né? E aí o pastor falou assim: você é lá do interior, né? Eu falei: sou, né? E eu me sentindo assim meio para baixo. Eu falei: cara, que benção, né? Porque Jesus falou que é do interior que fluirão os rios de água viva. Eu falei: rapaz, glória a Deus. Amém. E aí, o que aconteceu? Teve um acampamento de carnaval lá na nossa igreja. E eu ainda estava muito assim, com ponto de interrogação na minha vida, né? Porque não estava se encaixando as peças. De um lado, o lado espiritual estava em comunhão com Deus, mas em todas as outras áreas eu não sabia o que fazer, cara. Como eu teria o meu sustento, como encontrar a pessoa certa. E ali naquele acampamento, cara, Deus falou comigo, Deus restaurou minha vida e Deus falou muita palavra para mim, sabe? Que a partir dali Deus ia me restaurar. E eu não sabia, mas a minha esposa já estava lá. Estava nesse acampamento. Então, já estava lá.
Então eu olhei para uma menina lá, cara, eu encantei por ela. Nossa, que menina nota 1000, mas eu não queria relacionamento. E Deus trabalhou de um jeito, cara, que ficamos 4 meses nos conhecendo e ela me colocou de molho, porque os outros namoros meus, em uma semana eu já tava namorando. Então Deus foi tratando comigo e... Aí o que aconteceu, né? Só para finalizar aqui. Aí o pastor me chamou para ajudar com os jovens. E eu fiquei ali uns 7 anos cuidando daqueles jovens. Olha só. Mas eu não conseguia lidar, cara. Às vezes tinha culto que ia 5 jovens, às vezes ia 10, 50, às vezes 2. Não tinha uma constância. Eu tinha muita dificuldade para pregar assim para jovens, né? E aí eu me sentia sempre um frustrado, sabe? Porque Deus falou que eu vou ser pastor, que eu vou pregar no Brasil, fora do Brasil. Até quando eu conheci a minha esposa, a gente ainda nem estava namorando, e eu falei para ela, você tem certeza que você quer namorar comigo? Porque Deus falou que eu vou pregar no Brasil inteiro. Talvez eu vou ter que ficar viajando muito. E hoje a gente entende que através da internet, cara, eu alcanço muito mais gente do que eu muito iria, mais. sabe? E só para resumir, eu sei que às vezes eu falo demais, né? Imagina. Mas é só para contar aqui o que Deus fez. Durante 7 anos, cara, o ministério não foi para frente. E a própria liderança me convidou, eles me chamaram numa reunião e eles abriram o jogo comigo. E eles disseram, olha, nós vemos que você não tem chamado, você não vai ser pastor porque, cara, suas pregações são muito ruins. São muito fraquinhas. Sério? Sério. Numa reunião eles te chamaram para dar esse feedback. Para dar um feedback, cara. Eu acho que eles estavam com tanta raiva, eu acho que eles falaram o que tinham vontade de falar. Deus me deu força ali e eu falei para eles, olha, vocês não são obrigados a gostar da minha palavra, vocês não são obrigados a gostar de nada, e eu até agradeço, porque vocês estão falando o que vocês acham. Mas eu fui embora dali, Douglas do céu, eu assim, me senti no fundo do poço, cara, porque Deus me deu grandes promessas, mas eu não conseguia dar frutos nem no ministério, cara. É lógico que Deus, né, trabalha de forma diferente da nossa. Muitas vezes eu ouvi relatos de pessoas dizendo, olha, Deus te usou muito hoje. Mas era totalmente diferente da grandeza do que Deus tinha me falado. E aí, eu não guardei mágoa, né? Até mesmo se eles estiverem ouvindo a gente aí, eles vão se identificar, vão saber que são eles, mas eu não tenho raiva de ninguém e eu agradeço a Deus, cara, porque se não fosse aquilo ali, hoje eu não estaria na internet. Por quê? Eu fiquei 2 semanas orando, muito triste, e foi naquele momento que um dia o Espírito Santo falou comigo, cara. Era domingo de manhã, e o Espírito Santo falou assim, ó, as pessoas não querem te ouvir na sua igreja? Cria uma página no Facebook que eu vou começar a te usar na internet. É mesmo? E aí, foi uma experiência muito forte, e no dia seguinte já criei essa página, cancelei o meu perfil, né? Eu tinha uns 120 amigos ali, transformei eles em curtidas na página. E comecei meu trabalho ali, cara. E então, o que eu faço hoje na internet está baseado numa palavra que Deus me deu. Sim. Muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, mas qual que é o segredo? Hoje o seu canal é o maior do mundo aí, cristão, né? O que você faz? Eu falo, meu irmão, é o algoritmo de Deus. Porque, muito bom. Porque eu já ouvi... Porque o que eu já ouvi de pessoas dizendo assim, pastor, eu te conheci um dia e apareceu o seu vídeo na minha frente. Então, eu vejo que é Deus, cara. Sim, sim. E que me deu essa palavra e eu estou só obedecendo. E aí desde o início, porque eu achei muito interessante a forma que você trabalha, né? Que ela é um pouco diferente do usual. Eu achei muito interessante o fato de você não colocar a sua imagem, né? Você faz a pregação como se ela fosse apenas em áudio ali, e coloca... Desde o início, você começou assim, fazendo os vídeos assim? Ou antes você fazia assim com a webcam? Como é que era? Os primeiros? No começo, o que acontecia? Eu já tinha uma palavra. Deus já tinha Aham. falado comigo que ele ia me usar em toda a internet. Só que eu era muito tímido, e aí eu ia gravar, cara, eu errava lá uns 50 vezes. Aí quando eu conseguia gravar, eu já tava assim, suado, já tava com aquela cara fechada. Tá cansado já, né? Cansado. A minha esposa perdeu paciência porque ninguém aguentava, cara. Eu errava demais. Eu queria fazer o vídeo completo, do começo ao fim, sem errar. Entendi. Então, aí você eu errava gravava... no minuto 10 ali, você voltava do início. Nossa, voltava. Eu não sabia editar vídeo, então eu subi o vídeo direto pro YouTube. Uhum. E
Aí o que aconteceu? Eu cheguei à conclusão que sozinho eu não ia conseguir, cara. Eu precisava de alguém. E aí eu chamei um amigo meu da igreja que começou a filmar para mim. E a gente começou a colocar vídeos, só que não crescia, cara. No Facebook já estava explodindo. Já estava lá com 300 mil seguidores em 3 meses, 4 meses. E fazendo vídeos pessoas... lá? Não, no Facebook era só post. Imagens e frases e tal. Durante uns 3 anos, os 3 primeiros anos ali, eu só escrevia. Tá. Que era uma coisa que eu gostava de fazer. E eu fazia de um jeito diferente. Eu chegava, às vezes, do trabalho, porque eu continuei trabalhando na empresa do meu pai. E eu contava minhas experiências, como é que foi o meu dia. E automaticamente, cara, as pessoas já falavam, nossa, Deus acabou de falar comigo. É mesmo? Nossa, e eles Então achavam você fazia meio que um diário ali? Meio que diário no começo. Uau. E eu contava, ó, talvez você também tá passando por isso. E eu já sabia que a experiência que eu tinha passado naquele dia, com certeza era a mesma experiência de muitos, sabe? Eu me baseava naquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 1, que Paulo diz assim, que Deus nos consola em todas as tribulações, para que a gente depois possa consolar os outros, né? Sim, sim. Então eu tomava posse daquele versículo e tudo que acontecia no meu dia, eu trazia para texto e comentava com as pessoas e os comentários eram muitos, cara. Sim. Aí viralizou muito rápido. E as pessoas achavam que eu era padre, né? Porque antes era PR Antônio Júnior, né? E elas falavam, padre, qual que é a tua paróquia? Eu quero ir lá. Muito bom, muito bom. E aí eu entrei em contato com o Facebook na época, mandei um e-mail, né? Tinha essa possibilidade. Aí eu tive que colocar pastor, porque eles confundiam o PR ali, sendo que de padre é PE, né? Mas aí isso fortaleceu ainda mais essa questão que eu era um pastor, que era uma coisa que eu morria de vergonha, sabe? Olha só. Então não teve jeito, você cara. Teve que afirmar ali, você pôr no nome ali. Exatamente, cara. Eu pensei, pode falar mal, pode me criticar, mas eu contava essas experiências da minha conversão. E aí o que aconteceu? Eu comecei também no YouTube, porque eu pensava, né? Eu preciso transformar esses posts em vídeos. E eu contratei esse moço, só que nenhum vídeo meu ia pra frente, cara. Nada viralizava. Você colocava lá e não dava nada. Não ia. E eu fiquei, então, de 2013 a 2015 sem colocar vídeo. 2 anos sem colocar. E eu só voltei em 2015. Em 2015 eu tinha 8 mil seguidores. E aí, o que aconteceu, cara? Eu comecei a trabalhar numa empresa que chama Divino Amor. Essa empresa é de site de relacionamento amoroso cristão. Eles são da mesma empresa do Tinder, do Par Perfeito. E eles gostaram tanto do jeito que eu escrevia que eles me contrataram para ser o porta-voz deles. E deu muito certo. Aí eu saí da empresa do meu pai e comecei a focar nessa empresa. E a única coisa que eles pediam era o seguinte: fale de relacionamento voltado para cristão. No final coloca o link. Assim, se você quer encontrar o homem ou a mulher de Deus, clique aqui. Cara, Divino Amor. Explodiu. Muito bom, muito bom. E muita gente criticava, né? Porque eles pensavam assim, nossa, um pastor, em vez de mandar as pessoas orar, mandava a pessoa entrar em site de relacionamento. Mas aí eu dei entrevista pra Veja, fui no programa da Luciana Gimenez, tudo pra falar desse assunto. Até que um dia, cara, eles não quiseram mais. Mudou toda a empresa, né? Saiu os funcionários que me contrataram. E foi aí que eu comecei a buscar em Deus. E Deus foi me dando as estratégias, cara. Aí eu terminei 2015, eu já tinha quase 1 milhão de seguidores. Então eu saí de 8 mil para 1 milhão em um ano. Isso no Face? No YouTube. No YouTube. No YouTube. Tá. Então, em um ano ali... E aí você começou com apenas o áudio com as imagens passando? Não, aí o que acontecia? Eu gravava com esse moço, só que aí eu percebi que estava tudo errado, cara. Eu parei, comecei a gravar com o meu próprio celular e eu comecei a perceber o seguinte: eu tinha que ajudar as pessoas nas necessidades delas. Sim. E não gravar aquilo que eu achava que fosse interessante. Então eu comecei a procurar saber o que o pessoal mais tinha dificuldade, comecei a ajudar elas nesse sentido. E aí eu comecei a editar, aprendi a editar, né, de forma simples, cara, mas comecei a gravar. E aí teve vários vídeos meus que aí viralizaram muito, né? E foi ali que começou o canal deslanchar, porque eu sempre pensei o seguinte: se eu tive tanta dificuldade para entender a Bíblia no começo, sim, eu tenho certeza, o pessoal tem dificuldade. E eu fui analisando pela minha própria experiência, né, trazendo conteúdos assim.